professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Nós vamos hoje fazer a correção das páginas 231, 232 e 233. Só para esclarecer para vocês, eu havia falado com vocês que eu iria fazer a correção da página 209 também. Mas lembram que eu falei que para fazer da página 209 eu quero que seja uma coisa mais próxima de vocês? Então, vocês vão aguardar um pouquinho, mas ainda vamos fazer a correção da 209 também para a gente relembrar, né, essas propriedades desses ângulos, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e externos e correspondentes, tá bom? E também porque esses exercícios de hoje, né, eles já têm muitas propriedades para vocês também não confundirem, viu? Fica mais tranquilo assim. Então vamos lá. Número 17. Determine a quantos graus corresponde a medida x em cada triângulo. O que vocês precisam saber? Eu fiz com vocês aqui somente a letra A. O que eu quero que vocês entendam é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Então, aqui nesse caso, simplesmente eu vou fazer x mais 73 mais 26 igual a 180. Passo tanto 73 quanto 26 para depois da igualdade trocando o sinal, ok? E depois eu resolvo a minha equação normal. E aqui nos outros casos, a mesma coisa. Olha a letra B. A letra B eu vou ter que resolver como? X mais 65 mais 65 igual a 180. Resolvo achando o valor de x que vai dar 50 graus. Na letra C, a mesma coisa. X mais 60 mais 60 é igual a 180, que no final vai dar 60 graus, tá? E na letra D, x mais 55 mais 35 graus igual a 180 e você vai encontrar o valor de x de 90 graus, ok? Número 18. A propriedade a seguir é válida para qualquer triângulo. Prestem atenção, tá, gente? Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Vou explicar para vocês, tá? Observe o triângulo equilátero ao lado. Sabendo que o triângulo equilátero é um polígono regular, o que é o polígono regular, gente? Que ele tem todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Responda, qual é a medida de cada ângulo interno do triângulo ABC? Olha só, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, e eu sei que esse triângulo aqui é um equilátero regular, então eu sei que cada ângulo vai valer o quê? 180 dividido por 3, não é mesmo? 60 graus, bem tranquilo. E quanto mede x? Ou seja, quanto mede esse ângulo externo aqui? Prestem atenção, você pode fazer de duas formas, tá? São duas formas que você pode optar em fazer. Só que você precisa saber da propriedade, porque às vezes você não vai conseguir simplesmente fazendo essa extensão aqui de A. Como assim, Ana Paula? Eu sei que o ângulo A aqui, ele mede 60 graus, não é mesmo? Então, aqui, prestem atenção no cursor aqui. Aqui não é um ângulo raso? Então, aqui, simplesmente, o x vai ser 120, porque 120 mais 60 vai dar 180. Essa é uma das formas que você tem para fazer. Mas, utilizando a propriedade do ângulo externo, e Ana Paula, por que eu preciso saber a propriedade? Porque, às vezes, não vai vir aqui para mim esse valor. Porque existe a propriedade que é a seguinte: o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. E quais são os que não são adjacentes a ele? O C e o B. Por quê? Porque não formam ele, entendeu? Não estão do ladinho dele, por isso que a gente fala que não é adjacente a ele, ok? E daria a mesma coisa? Sim, olha aqui, ó, x é igual. Eu não falei que tanto C quanto B é igual a 60 graus? X é igual a 60 mais 60, 120 graus, ok? Letra C. Qual é a soma das medidas de B e C? 120, nós já falamos. O que você pode perceber em relação à medida de X e a soma das medidas de B e C? Elas são iguais, gente, por conta da propriedade, né? Que o ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Letra B. Em um triângulo cujos ângulos internos medem 94 graus, 35 graus e 51 graus, verifique que a medida de qualquer ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Eu fiz uma ilustração aqui para vocês poderem perceber. Primeira coisa, me falou que esse triângulo aqui tem esses ângulos internos, essas medidas.
Então, vamos verificar os ângulos externos de cada um deles. Ana Paula, como que eu vou verificar? Só lembrando, gente, que é um triângulo, é uma figura meramente ilustrativa. Senão você vai falar assim comigo, Ana Paula, nunca que esse ângulo aqui tem 94 graus. Realmente não tem, eu só estou ilustrando, tá? Então, olha aqui. Se ele aqui é 94 graus, o de fora, o externo a ele, só vai poder ser 86, né? Porque a soma dos dois aqui tem que dar 180. Se esse aqui é 35 graus, o de fora dele só vai poder ser 145. O que eu tenho que fazer? 180 menos 35 para saber, né? Se esse aqui é 51, o de fora só pode ser 129 graus, ok? Sabendo quais são os ângulos externos, agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a propriedade está correta. 129 é igual a 94 mais 35, que são os ângulos não adjacentes a ele? Sim. 86 aqui, olha, é igual a 51 mais 35? Sim. E 145 graus é igual a 94 mais 51, que são os ângulos que não são adjacentes a ele aqui? O adjacente a ele é só o 35? Sim. Então, tá tranquilo. Olha aqui, ó. Dois ângulos são adjacentes quando possuem lados em comum. Caso não possuam lados em comum, dizemos que eles são não adjacentes. Eu costumo falar com os meus alunos, né? Vocês também são os meus alunos, eu estou dizendo assim, alunos mais velhos que já estudaram esse conteúdo, que você tem que saber que adjacente é quando termina um e já vai começando o outro, porque eles têm esse lado em comum, tá? Número 19. No triângulo ABC, temos que a medida de B é igual à medida de A sobre 2, e a medida de C é igual a 3 vezes a medida de A. Quais são as medidas de A, B e C? Gente, eu tenho uma bronca de atividade assim, quando o aluno pega e fala assim, ó, no triângulo, primeiro que o aluno não lê, né? Ele já começa, na hora que ele vê isso aqui, eu tenho certeza que quem está assistindo isso, né? Quem está assistindo essa minha videoaula, está se identificando com o que eu estou falando. Na hora que o aluno vê isso aqui, ele já para de ler. Ele já fala assim, não, nem imagino como faz. Né? Ou os alunos do Colégio Amaús ou qualquer outro aluno, né? Porque nós sabemos que as nossas videoaulas estendem para todo o Brasil. Então eu tenho certeza que ao você ver isso aqui, você fala assim, não, professora Ana Paula, realmente, na hora que eu vejo isso aqui, eu já viro, já desisto, eu não consigo. Para com isso, tá? Para com isso, porque não tem um motivo para fazer dessa forma. E olha aqui, no triângulo ABC, simplesmente te deu as medidas. Olha, o B vale a metade de A, o C vale 3 vezes a medida de A. Então, quanto que vale o A, B e o C? Olha aqui, nós não sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo não é igual a 180? Então, o que eu tenho que fazer? A mais B mais C é igual a 180. Quanto que vale A? Não sei, não falou nada para mim de A. Então, eu repito A. Quanto que vale B? O B vale A dividido por 2. Então, no lugar do B, eu vou colocar A dividido por 2. E quanto que vale C? O C vale 3 vezes a medida de A, ou seja, 3A. A partir daí, vocês percebem que todos os ângulos que têm uma outra letra, eles estão em função de A. Então, fica muito mais tranquilo, porque você consegue achar o valor de A. E achando A, você acha os outros. Olha aqui, eu preciso tirar MMC toda vez que eu tenho uma adição, já falei isso com vocês, toda vez que eu tenho uma adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, seja em expressões numéricas, seja em equações, eu sempre tenho que tirar o MMC, dividir, né, esse valor do MMC por cada denominador e multiplicar por cada numerador. No caso da equação, no final a gente tem que cortar o MMC. Na equação, nas expressões numéricas, não, tá? Então vamos lá. Quando não tem nada por baixo é como se tivesse 1. MMC de 1, 2, 1 e 1 é 2. O que eu faço aqui então? 2 dividido por 1, 2 vezes A, 2A. 2 dividido por 2, 1 vezes A. 2 dividido por 1, 2 vezes 3A, 6A. 2 dividido por 1, 2 vezes 180, 360. Corto o meu MMC porque é uma equação, é uma igualdade, eu só faço isso nesse caso, tá, gente? E o que eu faço com os numeradores? Vou resolver. 2A mais A, 3A. 3A mais A, 6A. 2A mais A, 3A. 3A mais 6A, 9A. 9A é igual a 360. A igual a 360 dividido por 9, que é igual a 40 graus. Achei o valor de A, eu não falei com vocês que os outros estão todos em função de A, então fica muito mais fácil. O B vai ser o quê? 40 dividido por 2.
Não é verdade? Porque o B não é o A dividido por 2? Então, o valor do B é 20 graus. E o valor do C? Eu não falei que o C mede 3... Eu não, né? O enunciado mede 3 vezes o A, vai ser 3 vezes 40, que é igual a 120 graus. Vamos confirmar se a gente fez certinho? Só fazer isso aqui, olha. 40 mais 20, 60. 60 mais 120, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo não é igual a 180? Então, sétimo ano, muito tranquilo de fazer, tá? Número 20, observe. Estão aqui esses polígonos, né? Classifique esses polígonos de acordo com a quantidade de lados. O primeiro é o pentágono, o segundo o heptágono, o terceiro eneágono, porque ele tem 9 lados, e o quarto octógono, porque tem 8 lados. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de cada um desses polígonos? Gente, eu vou passar para vocês qual que é a medida, tá? Aqui, ó, resposta, 540 graus, 900 graus, 1260 graus e 1080 graus. O livro, o autor, né, do livro, ele sugere a vocês de que forma? Porque vocês ainda estão no 7º ano. Ele sugere vocês dividirem esses polígonos em triângulos, porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, não falei isso na aula passada para vocês? Ele sugere que vocês façam triângulos para ver quantos triângulos tem dentro e somar a quantidade de triângulos que tem, né? Se for, por exemplo, se tiver 4 triângulos, vai somar 4 vezes 180. Só, gente, que eu sou adepta a facilitar. E no 8º ano, vocês vão aprender que para achar a soma dos ângulos internos de um polígono, existe uma fórmula. Então, eu estou até passando para vocês isso agora. Eu não vou cobrar isso de vocês nessa avaliação, nessa última avaliação, tá? Essa questão da soma dos ângulos internos de um triângulo sim, de outro polígono. Eu não vou cobrar de vocês nessa última avaliação. Eu quero que vocês entendam que para achar a soma dos ângulos internos de um polígono, você não precisa dividir esse polígono em triângulos. Não se faz necessário fazer isso porque fica mais complicado. E a matemática a gente tem que simplificar, não complicar. Existe uma fórmula. Qual fórmula que é essa? N menos 2 que multiplica 180. O que é esse N aqui? O N é o número de lados. Então, olha só. Está te perguntando aqui qual é a medida de cada um dos ângulos. Não está te pedindo a soma dos ângulos. Mas vamos prestar atenção aqui. Eu que não estou com nada aqui perto que pareça um polígono, tá? Mas vamos pensar que estou aqui com um retângulo. Se eu sei a soma dos ângulos internos dele, se eu quiser saber o valor de cada um, eu só divido essa soma pela quantidade de lados, não é mesmo? Então aqui ficou a soma dos ângulos internos de um quadrado, ele é 360 graus. Então cada ângulo vai valer 90 graus. Por quê? Eu pego a soma e divido pela quantidade de lados. O hexágono regular, tá, gente? E para eu fazer isso, essa fórmula aqui, o polígono ele tem que ser regular, não pode ser qualquer polígono, não. O que ele é regular, gente? Lados e ângulos iguais. O hexágono, se eu vir aqui e substituir 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. 720 dividido pelo número de lados, que é 6, 120 graus cada lado. Estão vendo que é mais tranquilo? Então, eu não cobro isso de vocês esse ano, porque ano que vem, esse conteúdo também, ele está no livro agora, mas ele é um conteúdo de 8º ano, tá bom? Resposta da letra C, 135 graus, e da letra D, 144 graus. Vamos na 22. As figuras geométricas planas estão presentes em diversos padrões visuais criados pelo homem ou observados na natureza. Na fotografia, podemos reconhecer alguns polígonos que se encaixam perfeitamente, estabelecendo um padrão conhecido como mosaico. Mosaico a gente mexe com isso desde que a gente começa a estudar, né? Alguns mosaicos são construídos com encaixes de um único tipo de polígono regular. Porém, apenas certos polígonos regulares permitem que isso aconteça. Observe alguns exemplos. Aí aqui estão os exemplos, né? Aí pediu para você, aqui na letra B, né? Obtenha o valor de x em cada mosaico a seguir. Na letra A, eu acho que eu não copiei a pergunta, eu não printei a pergunta toda, porque olha aqui, só falou assim, ó. Alguns mosaicos são construídos com encaixes de um único tipo de polígono regular, porém apenas certos polígonos regulares permitem que isso aconteça. Observe alguns exemplos. Deu o exemplo, só que aí eu
Eu creio que eu não printei aqui a resposta, a pergunta completa, porque a resposta ficou aqui, mas deixa que eu volto nessa 22 com vocês, porque não está a pergunta completa nessa aula, tá? Aí deixa essa 22, como eu tenho que corrigir ainda da 209, eu corrijo no número 22 com vocês ainda, ok? Porque eu acabei de coloquei, né, ela incompleta aqui no PowerPoint de vocês, da aula. Número 23. Determina a medida dos ângulos A, B e C do polígono ao lado, sabendo que a medida de A é igual à medida de B mais C e a medida de B é igual à medida de C. Com o mesmo princípio que a gente fez o outro, tá, gente? Montando uma equação, você vai achar esses valores. A, 168 graus, B, 84 e C, 84. Na 24, da mesma forma também, sabendo a soma dos ângulos internos, você consegue achar o valor de x, que é 100 graus na letra A e 72 graus na letra B. Gente, como eu faço 1, 2, 3 exemplos, os outros eu vou indo com a resposta, tá? Número 25. Veja como Miguel construiu um pentágono regular com comprimento dos lados medido por 2 centímetros. Mostrou aqui o passo a passo de como Miguel fez, né? Aí pediu que agora, de maneira parecida, construa o quadrado ABCD com o comprimento dos lados, medindo 4 centímetros. Em seguida, descreva por escrito e por meio de um fluxograma os procedimentos que você utilizou. Aí, eu deixei aqui para vocês o passo a passo, como o livro mostrou passo a passo como vocês precisam fazer, e nós não estamos na aula presencial, eu deixei aqui o passo a passo e o fluxograma, tá? Mas é só você levar como princípio o exemplo desse aluno, né, que ele deu como exemplo o Miguel, ok? Terminei a correção, lembrando que eu fiquei, do mosaico eu volto com vocês e ainda tem a página 209. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre formas circulares, sobre a circunferência, tá, gente? A figura geométrica destacada na imagem ao lado é chamada circunferência. Circunferência é a linha fechada em um plano no qual todos os seus pontos estão a uma mesma medida da distância de um ponto fixo chamado centro, tá? Assim chamamos de circunferência o lugar geométrico de todos os pontos em um plano que possuem a propriedade de estar a uma mesma distância de um ponto fixo. O lugar geométrico de uma propriedade é o conjunto de todos os pontos do plano que possuem essa propriedade, né? Aqui, ó, todos os pontos formam aqui a circunferência. Na circunferência ao lado, podemos destacar os seguintes elementos. Agora ficou importante, olha aqui. O O a gente chama de centro da circunferência. O segmento de reta que liga O a um ponto qualquer da circunferência. Olha só, gente. Qualquer segmento que liga o centro, tá, gente, a qualquer ponto da circunferência, a gente chama de raio. E o segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência é chamado de corda, tá? Qualquer segmento que une dois pontos é chamado de corda. E uma corda que passa pelo centro da circunferência a gente chama de diâmetro. Olha aqui, percebam que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá, gente? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. A corda não precisa passar pelo centro, ok? Construindo uma circunferência com compasso. Veja como podemos construir uma circunferência com medidas de comprimento do raio igual a 1,5 centímetros utilizando régua e um compasso. Muito fácil, você vai abrir o seu compasso nessa abertura de 1,5, né? Você vai lá e mede na régua, faça um ponto, coloque a ponta seca do compasso nesse ponto e gire com essa abertura. É bem tranquilo, tá? Medida do comprimento de uma circunferência. Utilizando uma fita métrica, Camila mediu o comprimento da circunferência e o comprimento do diâmetro da circunferência de alguns objetos circulares e registrou no quadro a seguir. Olha só, o pneu de bicicleta, a medida do comprimento da circunferência, 204, e a medida do comprimento do diâmetro, 65. O prato, a medalha, ela fez a mesma medida. Utilizando uma calculadora, Camila determinou a razão entre as medidas do comprimento da circunferência e do comprimento do diâmetro de cada objeto. Gente, sempre deu aproximadamente 3,14. Em cada caso, o resultado obtido é uma aproximação do número π, indicado pela letra grega π. Temos que π é igual a 3,14, 15, 92, 65, porém utilizaremos π igual a 3,14, ou seja, uma aproximação com 2 casas decimais. A razão entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do comprimento do diâmetro é igual a π em todas as circunferências.
Gente, eu vou pegar minha garrafinha d'água e vou mostrar pra vocês. A tampa da minha garrafinha de água aqui, é um exemplo de uma circunferência, ok? Se eu pegar uma fita métrica e medir o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14. Se eu pegar o fundo da minha garrafinha de água, que é uma circunferência maior, e fizer essa mesma medida, se eu pegar aqui e fizer medir esse comprimento por esse diâmetro, vai dar 3,14. Vamos supor que tem um estádio de futebol em formato de uma circunferência. E se eu for lá medir o estádio lá imenso lá, medir o comprimento dele e dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14. Se eu pegar o meu copo aqui de café que está ao meu lado, você sabe que eu gosto muito de café, e medir o comprimento do meu copo aqui, que é uma circunferência, pelo diâmetro, 3,14. E como que eu não falo que a matemática é maravilhosa, a matemática é de Deus? Então, para isso, nós chamamos de π, esse número que é a razão entre o comprimento e o diâmetro, tá? E a divisão do diâmetro, do comprimento dividido pelo diâmetro. Vimos que a medida do comprimento do diâmetro é o dobro da medida do comprimento do raio, ok? Uma circunferência, o raio é do centro até um ponto, o diâmetro é de um ponto ao outro passando pelo centro. Para calcular o comprimento de qualquer circunferência, a gente utiliza a fórmula comprimento é igual a 2πr, onde π sempre vai ser 13,14 e r depende do valor do raio da circunferência. Gente, eu amo essa matéria, é muito gostoso. Olha aqui, vamos falar do círculo aqui agora. O círculo já é uma figura geométrica plana formada por uma circunferência e por todos os pontos do seu interior. A circunferência, gente, é como se fosse o lado de fora. O círculo é aqui, ó, é tudo, é como se fosse o dentro, tá? Vou deixar para vocês as páginas 236 a 241. Gente, eu amo essa matéria, tá? É muito gostoso, eu espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades que eu volto na próxima videoaula corrigindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.